Bom, vamos lá. Bom dia, oficialmente aí. Eu sou a Maite Junqueira, algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu sou gerente na área de talent, né? E hoje a gente está aqui para o nosso terceiro Webinar Brasil. Eu falo terceiro Webinar Brasil porque a gente já vem rodando, muitos de vocês devem estar vendo, vários que são webinars globais, né? E a gente está na nossa terceira semana do Webinar Brasil. E a ideia, só resgatando a ideia que foi falada tanto pelo Alexandre como pela Eliette, a ideia é que a gente possa ter um espaço de diálogo de temas importantes para esse momento que a gente está vivendo, que é, sim, um momento muito disruptivo, né? A gente sempre falou tanto de disrupção, que a gente vai ver disrupção, e a disrupção pegou a gente, né? E a ideia é que a gente possa ter um espaço para gerar ideias, para reflexão, para as pessoas saírem daqui com um tema que possa ser aplicado no dia dela, no dia a dia de vocês, tanto pessoal como profissional, enfim, né? E para a conversa de hoje, onde a nossa temática é aí liderando pessoas em tempos de pandemia, e a ideia é principalmente poder falar sobre por que que é importante trazer as habilidades do futuro para hoje, né? Que esse é o momento. Eu convidei a Patrícia Giglio, na Pata, né? Quem conhece a Patrícia Giglio vai chamá-la de Pata. E a Pata é uma parceira nossa, parceiraça nossa, que está com a gente há um bom tempo, né? Nessa parceria de trabalho com liderança e com grupos, principalmente. Eu vou tomar a liberdade de te apresentar, Patinha, aí depois Tá. falar um pouco mais de você. Bom. Mas a Pata, ela curiosamente vem da área de marketing e inovação, trabalhou aí como líder em diversas empresas, né? E ela fez uma mudança na carreira importante para trabalhar com o propósito dela, que é desenvolver e ajudar as pessoas a refletirem sobre o que elas querem fazer da vida, sobre o que faz sentido na vida. E com isso ela vem trabalhando muito com a gente em desenvolvimento de liderança, né? E desenvolvimento de grupos. E ela tem uma formação importantíssima, importantíssima para o tema de hoje, isso é um dos porquês a gente convidou a Pata, que é pedagogia da cooperação. Então, ela vem trabalhando fortemente com a gente nessa temática, junto com os líderes, junto com as pessoas, né? E se a gente pensar hoje o tema cooperação, e quando a gente fala de habilidades do futuro para trazer para agora, é uma das temáticas mais importantes que se tem, né, Pata? Então, seja Sim, bem-vinda. Se você quiser falar algo mais, trazer algo mais. é um prazer estar aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. E é bem isso, né? Acho que eu mudei minha área para trabalhar com inovação de pessoas, processos, para tentar ser uma facilitadora de processos de mudança, todas essas mudanças que o mundo agora tá pedindo, né? Então, tá gritando. Sim. E antes da gente começar com as perguntas, que a ideia é sim uma conversa, e a gente tem algumas perguntas para fazer para a Pata e a gente refletir juntas. Eu quero contar um pouco como vai funcionar, né? A gente tem um tempo aí determinado de 1 hora, e ao longo da conversa vocês podem ir mandando perguntas, né? A gente está com o Rafael, que ele é gestor da área de marketing da LRET, e ele vai fazendo a curadoria comigo das perguntas e a gente vai respondendo conforme a nossa conversa e a gente vai deixar um tempo no final também para responder algumas perguntas no final. E é importante vocês saberem que está sendo gravado, então quem não conseguiu participar e depois quem participou pode aí, a gente vai disponibilizar essa conversa e esse webinar, tá bem? Então vamos começar? Bom, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Pata, é que assim, para a gente iniciar, né? A gente fala tanto da questão das competências no futuro, né? Então, eu queria que você contasse para a gente, assim, da sua experiência, do que você tem estudado, o que são as competências do futuro e por que que elas são tão cruciais para o hoje, né? Tá bom. Então, assim, acho que para contextualizar um pouco, para a gente entender em resposta a que elas surgem, é bom a gente talvez passar numa breve história do tempo, né? Então, se a gente for lembrar, eu vou falar de mim, né? Na minha infância,
quando eu queria saber uma informação, eu ia para a biblioteca pegar a enciclopédia Barça e copiava a papel e caneta, porque a informação era valiosa, né? A gente vivia num mundo com uma tecnologia muito mais restrita, numa velocidade muito mais lenta. E nesse mundo estabeleceu-se uma cadeia de comando e controle, onde as coisas funcionavam dentro de uma previsibilidade muito maior do que a gente experiencia hoje. Com a evolução da tecnologia da informação e comunicação, a gente começou a ver uma aceleração e criou-se esse tão conhecido mundo VUCA 4.0, o mundo doido, né? Que é um mundo onde a velocidade das coisas acontece muito mais rapidamente e o jeito de operar naquele momento não é mais o jeito de operar aqui. Sim. O sucesso que trouxe... Pessoal, eu acho que a gente perdeu a pata. Eu vou só resgatar aqui com ela, porque para mim está parada. Acredito que para vocês também. Alô? Bom, vamos lá. Estou fazendo pelo céu, gente, desculpa. Coisas que acontecem no brinco que não é home office, é corona office, né? Pata, fica tranquila, acontece. Inclusive é o que a gente está lidando hoje em dia, né? Com toda essa situação inesperada que a gente tem vivido, né? É o mundo VUCA na prática, né? É o mundo VUCA na Imprevisível, prática. instável, né? Então, vocês estão me Então, ouvindo eu acho bem? que a gente pode, sim, eu acho que a gente pode ir conversando, independente da câmera, né? Ah, Porque a gente está aqui com mais de 200 pessoas, acho que é legal a gente continuar. tá, acabou a luz da minha casa. Olha que pouco provável. Mas tudo bem, meu celular está carregado. Então, vamos lá. Então, voltando um pouco, eu estava comentando com vocês um pouco do contexto que a gente estudou, né? Então, assim, quando a gente tem uma mudança de cenário tão profunda, logicamente as habilidades que a gente precisa mudam, né? Porque o que responde a um contexto não vai responder ao outro. Então, aí a gente começou a perceber que o que tinha valor naquele momento não tem mais. Então, muita gente seguiu tentando fazer do mesmo jeito, não percebendo que a resposta não era fazer mais ou mais rápido, era talvez fazer outras coisas ou de outros jeitos, né? Então, neste contexto, o Fórum Mundial de Economia lista as competências que são mais adequadas para esse novo contexto de mundo que a gente vive. Então, se a gente for falar delas, a primeira delas eu acho que já é uma bem grávida, que traz dentro de si muitas outras, que é solução de problemas complexos. Só que se a gente for pensar, para a gente poder solucionar problemas complexos, que é natural que surjam de um mundo complexo, a gente precisa de muitas coisas. Então, para começar, de ampliar os olhares, né? De olhar a diversidade, porque geralmente o problema complexo ele demanda uma amplitude, porque a solução velha não vai funcionar. Para a gente ter mais olhares e diversidades, a gente precisa conseguir, por exemplo, lidar com conflito, que o conflito vem de toda a divergência de olhar. Então, o conflito ele é rico para esse novo mundo, mas a gente não está tão habituado a lidar com ele. Então, já traz junto o lidar com conflito. Para lidar com conflito, a gente precisa saber estabelecer uma comunicação de um outro lugar, né? Uma comunicação construtiva, uma comunicação que vise o diálogo, que vise incorporar outros olhares, né? Porque colaborar nada mais é do que considerar novos pensamentos através de múltiplas perspectivas. Colaboração, né? Porque a solução é muito mais complexa, ela não está em mim ou em você, ela está entre a gente. Para colaborar, eu preciso ter autoconhecimento, né? Eu preciso lidar com a vulnerabilidade, eu preciso saber dizer que eu não sei, eu preciso entender de um grupo onde estão os potenciais, eu preciso de inovação. Então, por exemplo, quando a gente fala solução de problemas complexos, é uma competência, é um o quê, que para acontecer precisa de muitos comos, né? Então, só essa primeira, ela já traz todo um novo olhar, né, de liderança, né? Que não é uma liderança
que eu tenho o conhecimento e a resposta, mas que eu vou construir a resposta através das pessoas. Então, Pá, até nessa linha, eu queria te perguntar o seguinte, porque sim, isso exige de uma liderança que até o momento, né, estou falando de uma forma macro, ela vinha assim de um lugar mais de comando e controle, né, generalizado, porque a gente tem diversas lideranças, enfim, mas de uma forma geral vem do comando e controle. E aí quando a gente fala de habilidades como olhar o conflito como positivo, num ambiente que muitas vezes a gente olha o conflito como um confronto, né? Que depois eu queria que você falasse um pouco disso. Olhar para colaborar, que é eu poder dar conta de colocar o outro junto comigo e a gente poder pensar junto, né? São todas habilidades que são muito difíceis dependendo do perfil que a gente tem e que a gente foi criado, né? Daí, falasse um pouquinho assim, o como deve mudar, né? Assim, para o líder dar os primeiros passos, vamos pensar assim, o que muda na liderança dele, né? Assim, como que ele tem que começar a fazer? Por onde ele começar? Você falou um pouco de autoconhecimento. Eu tenho no meu olhar, o autoconhecimento seria um dos primeiros passos, né? Quais outras questões que ele precisa mudar, né? Em termos de perfil, de jeito de funcionar. Não falo nem perfil, mas de jeito de funcionar no seu papel. Tá. Então, assim, eu só vou falar, dentro dessas competências, né, que a gente estava falando, dentro delas já vem várias outras que também são importantes para esse momento que vem de mãos dadas, né? Então, por exemplo, a empatia, ela sai de 10º e vai para 5º, né? A inteligência emocional, que é uma coisa fundamental, porque você entra numa questão de autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e relacionamento, que é como me gerenciar e gerenciar nesse grupo também entra, né? Ela nem constava. Então, a gente fala muito... Em 2015 ela não constava, né? Frente a que saiu agora, né? E você vê, por exemplo, o que acontece? Eu imagino os líderes nesse momento, né? A gente recebe todo mundo assistindo um monte de informação de como mudar, o que temos que ser, o que temos que fazer, e a agonia que dá da gente pensar que a mudança, ela é um processo relativamente, fora ela acontece rápido, mas dentro ela acontece de uma forma mais lenta, né? Então, o corona, dentro desse processo de evolução que a gente vinha vindo, que já era acelerado, né? Então a gente tinha uma sensação, se você fosse pensar, que estava indo rápido demais, né? E mesmo antes do corona a gente vivia o momento, a mudança mais lenta dos próximos anos. A gente teve um catalisador que, de repente, aquele futuro que estava chegando, ele se aproximou numa complexidade muito maior e num momento que, para dizer a verdade, ninguém sabe, ninguém consegue prever, ninguém tem controle, né? A gente nunca viu tanto CEO falando eu não sei. Então, o desafio que a gente vivencia agora, ele é muito grande, né? Porque a gente foi posto à prova, enquanto a gente ainda estava estudando para a prova, chegou a prova, né? Então, é um desafio muito grande. Então, o que eu penso muito desse momento, né? Principalmente para quem está numa posição de liderança, assim. A gente tem um mundo antes do corona e depois do corona, né? Então, as nossas bases, elas mudaram muito profundamente. E, geralmente, quando a gente tem um quiebre ou uma crise ou alguma coisa, esse processo, ele é muito doloroso, ele é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, ele também é o processo que nos leva às grandes mudanças, né? Sim. Então, geralmente, a inovação, ela vem como resposta a um problema, né? Então, a gente tem um momento de crise onde você é como se você chegasse numa bifurcação, né? Que é ou você colapsa se você continuar de um jeito que não consegue responder às novas demandas, ou você evolui e inova, né? E dentro desse processo, ele é muito estressante nesse momento, enquanto você ainda não consegue dar esse passo, né? Então, eu imagino
que muita gente esteja aqui e o mundo está nesse lugar, né? Eu acho que com todo o corona e o pós-corona, todas as questões econômicas que vão vir, eles vão demandar da gente uma inovação no jeito de ser, no jeito de agir, para a gente poder responder a esse contexto, né? E eu, enquanto líder, como é que eu lido com isso, né? Então eu brinco, né? E tem essa coisa, né, da pipoca, que na pressão ela se transforma. Um primeiro passo que eu acho muito importante para todo mundo, eu acho que é um pouco de tolerância e autocompaixão, né? Porque o processo de mudança em si, ele é um processo difícil, ele é um processo que tem que primeiro tomar consciência, depois a gente tem que entender como a gente muda, a gente tem que ver as nossas crenças. Então, ele não é um processo automático que a gente muda um botão e sai se comportando de uma outra forma, né? E entender que, outro dia eu li um texto muito interessante que falava que a gente não está no mesmo barco. A gente está, cada um num barco, talvez no mesmo mar ou na mesma tempestade, né? Então, entender que tem gente que está transitando num iate, tem gente que está pendurado num tronco, tem gente que já tem uma musculatura desenvolvida e já acostuma a trabalhar em ambientes e climas que trazem essas competências, tem gente que ainda está num modelo não tão adaptado. Então, para cada pessoa, ela vai executar a receita de um jeito muito diferente, porque ela parte de um lugar diferente. Então, tomar cuidado quando a gente fala, não, precisamos disso, 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 como se a gente pudesse comprar competências na loja, né? Então, assim, é um desenvolvimento, e o que eu acho que ajuda no desenvolvimento das competências é preparar um cenário, um contexto que ajude, que facilite, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito, que a gente precisa de inovação. Eu não consigo ter inovação se eu não tenho uma permissão ao erro, se eu não começo a mudar minha crença que o errar vai fazer parte do processo, né? Então, tem uma questão muito interessante de ver o que eu preciso mudar no meu observador e no jeito que eu lido para essa competência poder se instaurar lá. Né? Então, por exemplo, alguns olhares interessantes, né? Quando a gente fala nessa mudança de contexto. Antigamente, a gente tinha um pouco uma visão de um líder quase super-herói, né? Porque se você pensar uma pessoa que consegue ter todas essas competências do futuro em uma pessoa só, ela é basicamente um super-herói, né? E entender que o líder ele não precisa ter tudo nele, né? Ele precisa só entender e criar consciência que essas coisas são importantes e tentar construir isso através de um time. Então, uma coisa que emerge muito, por exemplo, é a questão da vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, hoje um líder pode falar, eu não sei. Alguém no time sabe, nós como time vamos saber. Então, ele tem esse lugar de poder não saber, né? Porque com a complexidade que o mundo está, cabe eu não saber, eu falar aonde eu preciso de ajuda, aonde eu posso contribuir. Como se para isso traduzisse que é um momento. É como se a gente traduzisse que, de certa forma, é um momento que te dá a oportunidade de se permitir não saber, né? E isso, de certa forma, pode te ajudar a revisitar algumas crenças, inclusive, né? Porque o próprio não saber e outras questões está muito relacionado a crenças que a gente foi formando por toda a educação, contexto social, enfim, e experiência de vida, né? E até uma dica, assim, para quem tiver interesse em mudar a crença sobre vulnerabilidade, tem uma autora, a Brené Brown, que tem um TED que chama O Poder da Vulnerabilidade, que é muito rico no sentido de reposicionar a vulnerabilidade, que ela sai de talvez um olhar de fraqueza, como um olhar de conexão, autenticidade, criação de vínculos verdadeiros. Então, ela passa a ser um elemento fundamental, porque a gente passa a ter que funcionar numa estrutura mais de rede, né? E o contexto de uma estrutura de rede, de colaboração, ele pede muito que se crie esse clima de confiança, né? E através dessa confiança eu tenho espaço para poder dizer isso eu sei e isso eu não sei.
Porque a colaboração, ela se estabelece muito através do autoconhecimento e do conhecimento do potencial do grupo. Porque quando eu sei que o grupo tem uma fraqueza, eu consigo cobrir se eu sei, né? Então, para a gente funcionar em rede ou em grupo, a vulnerabilidade, o autoconhecimento para trazer no que eu sou bom e no que eu sou ruim, se torna uma coisa essencial, né, para a gente poder construir como time. Então, por exemplo, num time, se eu sei que alguém tem uma fraqueza, eu consigo defender o time cobrindo esse ponto, né? Então, a confiança, ela passa a ser a base fundamental da construção desse novo tipo de equipe, né? Que equipe que trabalha em rede. E Então, entender... assim, deixa só para... Então, se a gente pensar de uma forma... linkando as temáticas, né? Quando a gente fala assim, o que muda na forma do líder poder liderar, a gente fala de um líder que tem que criar um ambiente de confiança, a gente fala de um líder que deve criar, e para criar um ambiente de confiança, para isso sim ser possível a colaboração, né? Um líder que possa entender e levar para o time o que é conflito, um líder que dá o lugar da fala para diferentes pessoas do time, entendendo a singularidade dessas pessoas, né? No que tange a potencialidade e os pontos de atenção, e o quanto o grupo pode ser plural, né? Em termos de habilidades do grupo, né? E... Oi? Nada. Estou pensando assim, né? Se for falar de forma de liderar, essas são, o que você está trazendo, essas são as principais temáticas que o líder deveria olhar, né? Falando em habilidades do futuro para hoje. E só que me dá a impressão, e daí você me fala assim, não, que o primeiro passo para tudo isso é o líder olhar para si, né? E parar para pensar quem ele é. Tem pessoas que já fazem esse avanço e trabalham com quem você é há um bom tempo, tem outras que não, então a gente está em estágios diferentes disso e tá tudo certo, né? Mas assim, olhar para quem você é, em cima disso você poder rever crenças, para daí você abrir as possibilidades para a equipe que você tem. Faz sentido isso que eu estou falando? Assim? Sim, então assim, de um jeito assim, eu acredito muito que nós somos seres integrais, né? Então, eu não acredito que você possa dividir quem você é como pessoa e como líder, né? Então, eu acredito que se você quer ser um melhor líder, essa transformação começa em você ser uma melhor pessoa, né? Então, o que a gente percebe? Dentro de todo esse contexto de mudança que a gente vem passando, as coisas técnicas elas caem e os fatores humanos eles acabam subindo de escala. Então, tem muito a ver com incorporar a nossa humanidade. Incorporar a nossa humanidade até para dar melhores resultados, tá? Então, é a humanidade não só com uma intenção de ajudar, mas com uma intenção de otimizar o resultado através desse olhar de entender quem compõe a minha equipe, quem é bom, quem não é, como que eu me conheço, e eu preciso passar por esse processo interno para poder fazer com os outros, né? Quando eu desenvolvo a tolerância comigo, eu acabo desenvolvendo também a tolerância e a compaixão com os outros. Então, entender que o desafio agora é grande demais para a gente resolver sozinho, né? Se a gente tem a possibilidade de contar com o olhar. Então, eu brinco, né? Uma grande ideia, ela não é uma grande ideia, ela é a junção de vários pedaços de pequenas boas ideias, né? Então, uma grande ideia, ela é como montar um quebra-cabeça. Vem com um insight de um, com um olhar de outro, com um aprendizado de outro. Então, eu acho que esse novo tipo de liderança que a gente fala dentro desse contexto, ele tem muito a ver com essa coisa de tentar montar um quebra-cabeça, cada um contribuindo com uma peça que pode ser fundamental para formar a figura final, né? E a partir do momento que eu sei que esse quebra-cabeça vai ser composto de várias coisas, eu passo a dar mais atenção a olhar e me relacionar. E que muitas vezes, dentro desse contexto, a liderança pode emergir de qualquer ponto, né? A ideia pode surgir de qualquer membro da equipe, né? Então, o que ajuda como líder nesse momento? É criar esse cenário e esse contexto que favoreça esses talentos emergirem, né? Porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas
muitas soluções de grandes problemas hoje, elas vêm fora do contexto de trabalho. Né? Às vezes você está brincando com seu filho, às vezes você tem uma solução, né, de um sistema de ar-condicionado na Índia que surgiu através da observação de um formigueiro. Então, muitas vezes as competências que as pessoas do grupo têm, que não necessariamente são só MBA ou coisas do trabalho, vão trazer soluções mais inovadoras. Só que para isso, qual é o ambiente que eu preciso? É um ambiente que caiba o erro, é um ambiente que caiba o conflito, é um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para se expressarem, né? É um ambiente onde a pessoa possa falar uma coisa que ela não sabe se é certo ou não e sentir que tudo bem, né? Então, o líder, o que ele pode fazer muito? Primeiro, esse processo nele mesmo, e segundo, tentar criar ambientes que favoreçam emergir essas coisas, né? E o que são ambientes que favorecem isso? São ambientes que tenham transparência, que tenham compartilhamento, que tenham colaboração, né, como um princípio, e que incentive o protagonismo das pessoas, né? Porque lembra que lá na cadeia de comando e controle, a gente ficava esperando a ordem, né? E agora a gente tem que incentivar que não é o meu problema, o seu problema é o nosso problema, é a nossa solução. Então, caber das pessoas se colocarem nesse lugar de se sentirem parte, se sentirem protagonistas desse processo, né? Essas competências, né, elas vão ajudar no nosso trabalho de rede, que é o que vai ajudar na resolução dos problemas complexos. Tati, eu vou segurar um pouquinho, para a gente não entrar ainda no cenário pensando na correlação disso com ambiente e cultura, para a gente poder conversar sobre uma pergunta que chegou agora, né? Então, tem uma pessoa que trouxe assim, bom, tá bom, mas e quando você já cuida do seu autoconhecimento, né, trabalha a sua vulnerabilidade, mas o seu chefe continua achando que isso é sinal de fraqueza, né? E fica esperando de você um super-herói, assim. O que você indica sobre isso, né? Olha, eu vou te dizer que essa pergunta, né, eu imagino que não seja baseada em fatos reais, é uma mera suposição, né, porque ela não costuma acontecer no dia a dia, mas é bem comum isso, né? Então, o que a gente tem que entender? Eu acho que a gente, como agente de mudança, eu gosto muito de uma frase que diz que quando eu me mudo, eu mudo o mundo, né? Eu brinco muito que eu venho de uma família italiana que todo mundo sabe dizer o defeito de todo mundo e nunca resolveu nada. E o que eu percebi, né, nessa minha vivência assim, é que quando eu parei de tentar mudar as pessoas e eu foquei em me mudar, eu consegui ter a maior influência, por exemplo, na minha família ou em qualquer ambiente que a gente está. Então, por exemplo, se a gente quer gentileza, a gente não gera gentileza com placa, gentileza, a gente gera gentileza sendo gentil. Então, um dos primeiros passos é começar a atuar dessa forma, talvez para a pessoa perceber como isso é poderoso, né? Então, por exemplo, eu como líder, quando eu mostro a minha vulnerabilidade, de uma certa forma, eu estou dando essa licença para o meu time, né? Quando eu chego e falo, não sei, estou com dificuldade. Só que a gente não tem como controlar a liderança que está acima da gente. Então, o primeiro, até porque cada pessoa parte de um lugar, parte de determinadas crenças, né? Então, tem muita gente que eu brinco, eu uso muito a metáfora da xícara cheia. Não sei se vocês conhecem a Monja Coen, eu gosto bastante dela, e ela tem um livro de parábolas, e ela conta uma parábola que ela fala da importância na vida da gente ser xícara vazia, né? Porque na xícara cheia não cabe nada. Então, ela conta que um aprendiz vai encontrar o sábio e quando ele encontra o sábio, ele começa, mestre, porque eu já estudei isso, porque eu sei aquilo, porque eu sei isso, e o mestre, pondo o chá para ele, começa a derramar o chá. E ele fala assim, mestre, você está derramando o meu chá. E ele fala, pois é, porque assim é você. Em xícara cheia não cabe nada, né? Então, muitas vezes a gente encontra no nosso dia a dia pessoas que são xícaras cheias, né? E não têm essa abertura para receber o novo, não tem essa abertura para mudar, e a gente tem que lidar
com isso, né? Porque a gente não consegue ir lá esvaziar a xícara da pessoa na marra. Então, são situações que são difíceis, mas o que eu acredito? Eu acredito que se você estiver muito convicta desse comportamento e começar a praticar, com o tempo e com a experiência, as pessoas vão vendo. E nesse contexto, eu acho que o mundo VUCA, o mundo corona, né, vai nos ajudar, porque ele vai encurralar a gente de um jeito que não vai ter outro jeito de sair disso se não olhar para isso, né? Olhar para a construção coletiva, olhar para a escuta, olhar para o diálogo, olhar para a polaridade, né? Porque a gente gastou muito tempo discutindo se é isso ou se é aquilo. E a gente vai ter que aprender que a solução é isto e aquilo, né? Então, enquanto a gente ainda estiver batendo na tecla de não ouvir, a gente vai perceber que a gente não vai conseguir sair desse lugar. Então, talvez esse momento de crise seja um momento que muitas pessoas que não conseguiam perceber que a estrutura que vai solucionar isso é essa, talvez agora precisem, né? A gente diz muito que, normalmente, quando a gente tem um problema criado num nível de consciência, a gente precisa evoluir desse nível de consciência para solucionar. Porque senão, vamos combinar que não seria um problema, a gente teria a solução, né? Então, o que vai acontecer agora, que eu imagino que para essas pessoas que ainda não conseguiram ter essa percepção, né, que ainda estão presas a crenças, né, de um outro momento, esse momento talvez ajude a catalisar, né? E o que a gente faz dentro do nosso papel? Eu acho que a gente começa a agir dessa forma que, com o tempo, eu acho que vai ser visível que ela é a forma que vai funcionar. Uma curiosidade, assim, que até me animou muito em tempos de corona, se a gente for olhar, muitas das coisas que configuram o mundo de hoje, que é Uber, Airbnb, eles foram criados no auge da crise de 2008, 2009, quando teve uma crise econômica fortíssima nos Estados Unidos e as pessoas não tinham dinheiro. Então, começou uma economia do compartilhamento, que foi uma super inovação, no sentido de falar, eu preciso do uso, eu não preciso da posse, né? Eu preciso transportar, eu não preciso ter um carro. Eu preciso ter uma casa para ficar nesse lugar, eu não preciso comprar uma casa nesse lugar. E de uma crise de dificuldade, com uma abertura de olhar, eles acharam uma solução que é a economia colaborativa, que configura a maior parte dos nossos produtos do dia de hoje, né? Mas foi uma pessoa que parou e falou, peraí, se existe confiança, se eu consigo criar um sistema que tenha confiança, né? Por que eu preciso ter? E aí, de uma dificuldade, de uma necessidade, criou-se coisas que são basicamente a maior parte dos produtos que a gente opera hoje, né? Então, muitas vezes essas dificuldades e necessidades, elas vão nos ajudar como catalisadores desse processo de transformação, né? Porque se a gente não passar por isso, eu acho que esse processo é o que vai determinar como vai ser o DC, né? O depois do corona. Porque a gente fala, o corona vai passar, mas as coisas não vão voltar a ser como elas eram. O corona, ele vai passar e ele vai transformar muita coisa. E em termos de transformação, voltando para pessoas, até acrescentando a pergunta, né, pensando assim na questão do líder, o que a gente está vivendo é um momento de crise, né? A gente tem as crises que fazem parte da nossa evolução e ciclo de vida e a gente tem as crises inesperadas, né? E que te tiram do lugar, que é o que está acontecendo agora, e assim, isso é comprovado cientificamente, é muito difícil as pessoas saírem de uma crise sem revisar seus valores, sem olhar seus valores e mudar suas escalas de valores, e conforme você revisa seus valores, você muda seu comportamento, né? Você muda o jeito de ser no mundo, né? Então, isso não é romantismo, não, assim, por pesquisa, enfim, a área desculpa, gente, mexi na mesa. A área da psicologia, principalmente, né, trabalha isso claramente, né? O quanto as pessoas, após uma situação de crise, elas revisam seus valores e, com isso, revisam seus comportamentos, né? Então, e coisas curiosas, né? Que eu brinco que uma das maiores competências do futuro, quem ensinou foi o Waze, né? Que é recalculando a rota. A gente
fatalmente, por exemplo, eu estava toda preparada, acabou a luz da minha casa. Assim, então, de repente, é esse tempo da gente aceitar o que a gente não tem controle e focar no que a gente tem controle, que é o que vai ajudar, né? Porque fatalmente as coisas não vão ser como a gente planejou, cada vez serão menos, né? E eu gosto muito de uma frase que fala que a cabeça é redonda para permitir o pensamento mudar de direção. A gente vai mudar de direção muitas vezes e se permitir mudar de direção e recalcular e rever são coisas que vão ser muito fundamentais, né? E essa adaptabilidade da gente lidar, porque se alguém tinha alguma ilusão que tinha controle, esses tempos mostraram que a gente tem zero controle, né? É uma coisa que mudou completamente o mundo de uma hora para outra, né? A gente brinca, o futuro, não existe o futuro, a gente não consegue planejar. Então, ele traz muito vivo, e eu brinco, dentro de todas as dificuldades que o corona vai trazer, o lado bom é que ele vai acelerar o desenvolvimento dessas competências, até porque elas vão ser a nossa saída dele, né? Então, fica muito importante, assim. Ah, tá. E agora eu acho que eu queria mudar para um outro olhar frente até a temática pessoas e ligada ao papel do líder, né? Porque a gente falou muito do papel do líder enquanto líder mesmo de pessoas, né? E líder liderado e criar um ambiente favorável e para trazer as habilidades que a gente fala há tanto tempo já, mas sempre coloca elas no futuro, trazer para o presente. Mas quando a gente pensa nas parcerias de liderança, né? Assim, até eu estou fazendo essa pergunta relacionada a uma pergunta que eu estou vendo aqui, né? Assim, ele me traz assim, bom, como é que ficam as parcerias entre liderança para acelerar esse processo das habilidades do futuro, pensando na crise que a gente está vivendo, né? Como é que eu faço para agir frente a isso, né? Como é que eu faço para criar essas parcerias, né? Queria que você falasse um pouco disso, pensando Eu na acho que esse olhar construção de rede. de parceria é a chave, né? A gente vai... a solução dos problemas complexos, ela vai vir da conexão de muitos olhares diferentes, né? Então, por exemplo, até eu estava conversando com meu irmão, ele falou que ele trabalha com franquia, que eles estão criando a co-opetition, né, que é a cooperação entre competidores, né? Porque se os competidores não se ajudarem em alguns setores, todos eles vão quebrar. Então a gente tem que primeiro que une, né? Que dentro a gente vai ter uma base de cooperação, até porque se a gente não ajudar o mundo, a gente não vai ter consumidor para as coisas, né? Então muda muito o olhar dessa coisa mais egocêntrica por essa coisa um pouco mais mundocêntrica. E para isso entender que mesmo cada um no seu barco, a gente está navegando no mesmo mar e de repente a gente vai ter que criar esquadras e juntar a tripulação e a nossa solução ela vai estar de um modo diferente do que a gente vem fazendo. E a parceria é o ponto crucial, né? A parceria e a cooperação dentro de uma equipe, dentro de empresas, dentro de setores, dentro do mundo. Então a gente vai ter que começar a olhar soluções que que some o bom de cada um e que a gente consiga construir junto, como já vem sendo feito, né? Por exemplo, no caminho da vacina, do corona. Então, são soluções que se cada um trabalhar no seu feudo, no seu silo, a gente não resolve esse problema dessa complexidade tão grande, né? Eu queria até que você explorasse um pouco isso, assim, quando a gente fala, e quando você fala parceria é a solução, trabalho de colaboração é a solução, por que que ele é a solução? Eu pergunto isso porque pode ser muito óbvio para quem lida com esse temático a todo momento, mas até estou vendo aqui algumas perguntas, assim, é solução por quê, né? O que sai disso, né? Uhum. Porque vamos combinar que assim, se eu tivesse um recurso para resolver esse problema, ele não seria um problema, eu resolveria, né? Então, quando eu tenho um problema ou uma questão, normalmente é porque o recurso que eu conheço e que eu sei, ele não dá conta de resolver isso. Então, o que eu precisaria? Eu precisaria muito que ampliar o meu escopo de possibilidades, né? De recursos, de olhar coisas que eu posso fazer.
isso geralmente vem quando eu olho, por exemplo, um parceiro ou um competidor, ele já tem um conhecimento muito grande na minha área. Então, tende a ser combinações muito ricas, né? Então, a cooperação, ela se faz necessário porque o recurso que a gente precisa, ele vai estar na soma das pessoas e na soma do cruzamento do saber das pessoas. É como se a gente precisasse de mais recurso do que a gente tem disponível. E muitas vezes, quando você vai montar um mecanismo, não adianta ter muito do mesmo, porque às vezes você precisa ter uma peça diferente, que esta peça diferente é que vai fazer o mecanismo funcionar. Então, quando a gente abre para a ideia de colaboração e diversidade, aqui a diversidade é muito rica, quanto mais diferença de áreas, de jeitos e de repertórios de históricos, Está um pouco ruim a conexão. Agora voltou. Voltou? Mas assim, agora voltou. Mas Tá. eu ia até fortalecer o que você está trazendo, que assim, quando a gente fala da colaboração para poder sair para o outro lado, né, para poder ter uma solução frente a uma crise, a gente está falando automaticamente, diretamente relacionado à diversidade, né? Uhum. Então, pode continuar. Era só para trazer, porque você começou a falar, falhou, e a gente está falando disso, né? Assim, a diversidade no sentido mais sofisticado dela, que é a diversidade de pensamento, né? Sim, e a diversidade, por isso que eu brinco, é a transparência, o compartilhamento e a diversidade, que são as ferramentas que vão ajudar nas questões complexas, né? E a diversidade, ela é difícil de lidar. Então, muitas vezes a gente tende a ter equipes e trabalhar com pessoas mais parecidas, só que nesses momentos críticos, a diversidade é o que vai ajudar, porque a diversidade talvez traga a peça, o olhar que está faltando dentro desse contexto que eu estou. Então, quando a gente consegue ter essa abertura de receber novos olhares e novas informações, a gente tem uma probabilidade muito maior de resolver problemas complexos. E, curiosamente, se você for pensar, a inovação, ela tem um pouco a ver com falta de foco, né? A inovação, muitas vezes, ela vem de você não olhar o que é óbvio, de você olhar o que não é óbvio, de você ampliar territórios e conectar áreas ou pessoas que normalmente não se conectariam, né? Eles até dizem que no iluminismo, por causa dos cafés, foi uma época muito rica de inovação, porque as pessoas trocavam muito, e a troca, ela é o que favorece as boas ideias, né? Então, essa possibilidade de colaboração, onde as pessoas têm coragem de falar, onde as pessoas têm coragem de discordar, onde a gente pode tratar o conflito de uma forma positiva, começa a formar um território favorável para novas soluções, um território favorável para soluções mais complexas, né? Então, é diferente de uma implementação de uma coisa que precisa de controle e que tem seu lugar também. O que eu digo é que esse ambiente de colaboração, de abertura, ele é fundamental na solução de problemas complexos. Não que ele tem que estar em todos os momentos, em todas as áreas, né, o tempo todo, mas nessa construção e nessa resposta para esse mundo, e eu vi que alguém perguntou o que era o mundo VUCA, né? O mundo VUCA, ele é um mundo que é volátil, que é incerto, que é ambíguo, então é um mundo que você tem muito pouco controle, é um mundo onde as coisas mudam muito rápido e é um mundo doido, né? Então é um mundo que a gente tem uma previsibilidade muito baixa. Então, por exemplo, hoje em dia acontece uma coisa na China, muda o meu resultado aqui, né? Então a gente tem uma interdependência muito grande. Então a forma de lidar com esse mundo mais complexo, ela é bem mais complexa do que um mundo mais previsível, que foi o que a gente comentou um pouco no começo, né? Sim. Eu acho que vale a pena a gente explorar uma pergunta que trouxe já 2 vezes. Ele está trazendo que ele tem equipes em diversos lugares, né? Vou ler aqui. Bom, atualmente lidero pessoas que ficam em outros países. Tem uma pergunta voltada para as áreas de parceria, né?
Como é que eu vou liderar essas pessoas nesses diferentes lugares, nesses diferentes países, frente a essa crise? Olha, o que eu te diria é que hoje o que está acontecendo é que essa distância, ela acabou virando, independente do país que a gente está, hoje está todo mundo na sua casa, né? Então tem um pouco de aproximou em alguns sentidos, porque de uma certa forma você estando na mesma cidade ou não, a gente acaba sendo todo mundo virtual. Então o que que a gente percebe? O que que eu acho que ajuda a liderar é primeiro já que a gente falou tanto de barco, né? Conseguir estabelecer a sensação de que a gente está no mesmo barco. E como é que a gente consegue estar no mesmo barco? A diversidade, ela traz muitas vezes as diferenças à tona, né? Mas é sempre uma escolha se a gente vai olhar para o que nos distancia ou para o que nos une. Então, quando a gente tem um grupo, se a gente conseguir achar o que é comum ao grupo e a gente conseguir conectar essa equipe, por que que a gente está junto? O que que faz a gente querer estar junto? O que que faz a gente querer estar passando por isso? Ajuda a criar um senso de unidade na distância, né? Cada um está numa função, cada um está num lugar, mas tem uma razão pela qual a gente está junto. O que que a gente quer? Para onde a gente quer levar esse barco? Como a gente quer levar esse barco? Então, lembrar e reconectar muito o porquê que a gente está junto, o porquê que a gente está fazendo esse projeto, o porquê que a gente está fazendo esta questão. Então, eu acho que dentro de todo esse distanciamento que a gente está vivendo, a gente tem que focar muito nas coisas que nos conectam, que nos unem, né? Que isso vai dar uma força e um senso de time. E quando eu tenho um senso de time, eu tenho mais vontade de colaborar, eu tenho mais vontade de trazer o meu melhor, né? Eu tenho mais vontade de me esforçar. Uma pessoa trouxe aqui, que é aliás, é o André Gílio. É meu irmão. Seu irmão, né? Que assim, além de colocar todo mundo no mesmo barco, né? E criar senso de propósito, te dá um senso de pertencimento, né? E hoje, com cada um na sua casa, se você não mantém uma constância, esse senso de pertencimento do time de trabalho, do time das comunidades, né? Do time da escola, vamos pensar que tudo isso é um grupo, é um time que trabalha junto, né? Ele vai se perdendo. Então, eu diria que uma dica, inclusive, para você conduzir pessoas em diversos países, que isso serve independente da crise ou não, mas principalmente numa crise como essa, é a gente manter uma constância, né? Uma constância de reuniões de uma forma organizada, né? Uma constância de conversas rápidas com cada um da equipe por semana, né, assim, e ter combinados, aquela coisa de priorização da agenda, né, que a gente fala tanto há tanto tempo, ela é crucial hoje, né, para esse senso de pertencimento e para esse senso de a gente está junto, está continuando, estou te ouvindo, tem espaço para você. Bom, a gente fala, Pata, a gente está terminando. Até para fechar, e uma coisa que eu acho que é um grande desafio para esse momento, né, que é essa coisa de repriorizar as coisas, né? Então, acho que está todo mundo com um excesso de informação, de adaptação, de coisas que estavam correndo com coisas novas que entram. Então, a gente tem um desafio de curadoria, né? De decidir o que vale. Eu brinco, né? Também muita informação. Então, a gente conseguir desenvolver com toda essa informação o que a gente aprende, né? O que vira sabedoria. Tem até uma sabedoria do Facebook que fala, né? Que conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-lo na salada de fruta. Então, de tudo isso que a gente aprende, como é que a gente transforma isso de uma forma que nos ajude, né, nessa mudança desse momento? Então, tudo isso é um desafio muito grande, né? Então, por exemplo, as nossas equipes, elas não estão em home office, elas estão em corona office, né? Alguns com filhos, que não têm aula, tendo que cuidar da casa. Então, essa tolerância e essa compaixão que a gente tem, a gente vai ter que parar e olhar cada um e ressignificar
que é esse nosso grupo de trabalho. Então, tem um trabalho bastante grande, né? E quando a gente tem um trabalho bastante grande, a tendência que a gente tem é de acelerar, é de tentar fazer mais, é de tentar fazer mais rápido. E muitas vezes esses momentos eles pedem uma coisa que é praticamente antagônica a isso, que é pausa, né? O nosso aprendizado, a nossa digestão dos fatos, ela se dá no momento em que a gente para um pouco, que a gente respira. Então, apesar de parecer muito louco que o mundo está acelerando, o mundo é VUCA, e como que eu vou parar no mundo VUCA, né? Só que muitas vezes é essa parada, que pode ser um pit stop, que eu vou afiar o machado, que eu vou consertar alguma coisa, é o que vai me potencializar para voltar melhor. Então, um cuidado muito grande que eu queria dar para todo mundo, sugerir, é que cuidado ao acelerar demais, porque ao acelerar demais a gente tende a fazer as coisas mais no automático. E se tem uma coisa que o momento não pede, é o automático. Então, às vezes, uma respiração que te faz sair da reação e escolher uma ação, um momento de reflexão, de perceber como você está se sentindo, de tentar olhar um pouco de fora essa situação, de revalidar prioridades, num momento de corona, entender também coisas que você percebeu que não funcionavam e você pode tirar, ou coisas que precisa ter e faltavam. Então, aproveitar esse momento para ter algumas pausas para olhar o que é importante, para deixar um pouco o urgente de lado e começar a ver o que esse momento está te ensinando, porque tem as dicas de fora, mas você está do lado da tua equipe, você que está presenciando, é olhar o que é a sua equipe, quem é você, com os ingredientes que você tem aí, que você faz a partir disso, né? Então, eu acho que esse é o grande convite para esse momento, de ter claro tudo isso, mas parar, respirar, olhar aonde você está, aonde a sua equipe está, o que você aprende de tudo isso, para escolher conscientemente os caminhos que você vai querer começar a construir daqui para frente. E tomar muito cuidado para não ser atropelado por esse automático, né? Uhum. Reinventando organizações, né? Como a Eliette citou aqui. Eu sei, tem mais de uma pessoa que está pedindo indicação de livros, enfim, Reinventando Organizações é uma delas. Mas o que eu vou fazer, a gente faz uma curadoria e manda para vocês aí. Na realidade, a gente já tem feito essa curadoria de leitura, a gente vai mandar para todos vocês, né? Mas um outro livro que tem sido bem importante ler, ele não necessariamente fala diretamente das habilidades do futuro, mas ele fala do futuro, que é O Futuro Ainda é Jovem, né? Eu acho que é um livro, inclusive foi a própria Eliette que me deu esse livro, me indicou. Até para fechar a questão de pausa, vou falar uma frase da Eli aqui, e que é uma dica, né, para o dia a dia, e que a própria psicologia bioenergética fala muito desse exercício, a gente poder ter pausas aí de 2 minutos a 3 minutos por hora, né? Como a gente está num momento virtual, você conseguir fazer isso, sim, a cada intervalo de 1 hora ou 2 horas, é crucial para esse repensar, para você se colocar na consciência novamente, ver as decisões que você está tomando e caminhar. E também para a sua saúde física e emocional, né? Isso é necessário. E uma outra dica também, eu acho que o desenvolvimento integral, ele se acontece em várias esferas, né? Então, por exemplo, eu acho que aprender coisas novas, tocar um instrumento para quem não tem habilidade, você desenvolve muita resiliência, você desenvolve várias coisas fazendo coisas que não necessariamente são uma fonte de conhecimento, né? Então, usar a vida como uma fonte de aprendizado. A gente aprende com as crianças, a gente aprende ouvindo o motorista de Uber, que a gente não tem contato mais com ele atualmente, né? Mas estar atento e desenvolver atividades. Curso de palhaço desenvolve muitas competências do futuro, né? A vulnerabilidade, a presença. Então, na hora de pensar no seu desenvolvimento, lembra que se você for uma melhor pessoa, você será um melhor líder, né? Então, você se desenvolver de uma forma
mais integral também ajuda, né? Eu brinco, eu sou muito do esporte, tudo que eu sei na vida eu aprendi no esporte. Yoga me ensinou muita coisa, então não só considera nesse momento, leitura é fundamental, mas aproveita também para olhar fontes que normalmente você não consegue olhar, né? Eu brinco que a porta está fechada, mas é hora de abrir a janela e explorar novas coisas que você pode dentro desse novo contexto. Sim, sim. E assim, para você se permitir, né, aprender o que é o novo e lidar com erro, muitas vezes você precisa sair do aprendizado que é mais lógico e racional, né? Dos estudos, dos livros. Então, se permitir para o lúdico, para aprender a tocar um instrumento, participar, fazer alguma dança que você sempre sonhou, mas não fez na infância, né? Isso te coloca num lugar de aprendizado, de algo que às vezes você se permite mais errar, né? Porque não está tanto no mundo do adulto, mas ele deveria entrar no mundo do adulto, justamente para a gente poder viver e começar a praticar as habilidades do futuro, né? Que fala de habilidades mais humanas, fala da ordem de poder se experimentar e, portanto, poder errar, né? E ter principalmente a coragem para fazer tudo isso. Acho que a gente está terminando. Eu quero agradecer vocês, agradecer toda a participação, todo mundo esteve presente. Eu, particularmente, adorei bate-papo e achei muito legal ter caído, de certa forma, a internet. Gente. Isso dá humanização para a gente, né? É a vida real acontecendo, né? Então... Olha, eu vou te falar, eu sou especialista no recalculando a rota, viu? Nada é por acaso. Nossa, para você. Tá bom. Então, gente, obrigada. Espero que num próximo eu possa estar com a internet e a luz na minha casa funcionando normalmente, mas é isso, né? A vida de hoje é assim, adaptação. Uhum. A gente fez acontecer o que tem que ser, né? Uma habilidade do futuro. Vamos lá. Obrigada, gente. Tchau. Rafa, obrigada pela... Obrigada. Obrigada, Pata. Obrigada, um beijo.